Lê para mim mais uma vez. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabe o que é interessante aqui? Quando você vai analisar a palavra mundo, mundo é o cosmos. É uma sociedade construída pelo maligno, dominada pelo inferno, moldada pelas mãos do próprio diabo. E sabe o que eu acho interessante? Ele pega muitos dos que estão aqui e coloca como marionete nesse joguinho sarcástico dele. E nós aceitamos. Sabe por quê? Porque nós estamos cegos. A palavra do Senhor diz o seguinte: se houverem trevas nos seus olhos, que grandes trevas serão? Obrigado. Sabe o que é luz, querido? Luz são duas coisas. Primeira coisa que vai trazer luz à sua vida chama convivência com o corpo de Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você traz luz à minha vida. Você traz luz à minha vida. Traz luz à minha vida. Amém? Segunda coisa, presença de Deus, fogo do Espírito Santo no seu coração. Isso traz luz. Algumas pessoas clamam por glória de Deus. Eu acho que é a oração mais burra que eles podem fazer na vida deles. Porque se eles pararem para prestar atenção, sabe o que aquela glória vai fazer com eles? Vai destruir com eles. Só pega esse bebezinho aqui para mim. Deixa eu complementar aqui para você você não me apedreje quando você me vê sozinho na rua. Não que orar pela glória de Deus seja errado, querido. Não. Errado é não ter revelação da palavra de Deus quando você ora por glória. Vou jogar você no lixo, vamos, vou jogar no lixo. Olha pra cá. Criança pode agir como criança, né? Mas adulto, quando vê uma criança agir como criança, não pode agir como criança também, né? Tá bom? Voltando. Sabe por quê? Quando você ora por glória de Deus, a glória de Deus se manifesta de uma forma, ela manifesta-se através do fogo. E fogo do Senhor é juízo ou é revestimento de poder. Sabe quando é que a pessoa clama por glória, sem entender? Quando ela está ali no culto, ela ergue a mãozinha dela e ela canta: então vem com tua glória. E é só da boca para fora. Essa glória vai ser juízo na vida dela, se ela não prestar atenção. Tem uma outra música que eu acho muito interessante. Que ela diz o seguinte: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito perigoso. Tem gente que não pode cantar essa música. Conheço um pastor poderoso, um homem de Deus, que uma vez ele proibiu a igreja de cantar essa música, sem antes que a igreja fosse ensinada o que essa música significa. É ruim orar pela glória de Deus? Não, você tem que orar. Mas faz o seguinte, Deus. Faz assim: Pai, eu sou um miserável. Eu sou um pecador e cairei da tua glória. Mas eu preciso dela. Sabe o que você está falando com isso? Está falando: Deus, revela o meu pecado se for preciso. Para quem quiser ver, grita do telhado. Mas pelo amor de Deus, me toca com tua glória. Conheci um jovem que uma vez ele fez uma oração muito doida. Muito doida. Ele chegou e falou: Deus, eu sei quem eu sou um miserável, pecador, mas eu quero o fogo da tua glória na minha vida. E se um dia o fogo da tua glória vier na minha vida e eu morrer por causa desse fogo, pelo menos eu vou chegar no céu e dizer: eu morri, mas foi pelo fogo da glória de Deus. Esse cara é homem de Deus. Concorda comigo? Não é verdade? Eu queria falar sobre isso, mas eu não vou poder me aprofundar tanto quanto eu gostaria. Mas eu queria que você entendesse. Glória de Deus é algo perigoso, mas é perigosamente necessário. Sabe por que você peca e não sente acusação pelo pecado? Porque não tem glória de Deus. Porque quando há glória de Deus, o Espírito Santo chora e faz você tremer todinho. Eu queria matar um demônio que tem aqui no nosso mês, hoje. Demônio da autocomiseração e da autopiedade. Ah, eu não tenho isso não. Tem sim.
Sabe quando é que você tem autocomiseração e autopiedade? Sabe o que é autoflagelação? É pegar o chicote e açoitar-se. Quando você peca, acabei de pecar, acabei de entrar na internet e ver aquele vídeo pornô lá. Aí sabe o que você faz? Você espera aí 1 dia, 2, 3 dias, até você sentir o peso de consciência que você acha que precisa ter, para depois você pedir perdão. Como se você pudesse ficar mais culpado que você já estava. Pra acumular um tanto assim. Não, eu vou esperar um pouquinho para me arrepender mais. Não, isso não é bíblico. A palavra do Senhor diz: pecou, ora ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para vos perdoar de todo pecado e vos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Então deixa eu te ensinar um macete aqui para você destruir com qualquer demônio. Pecou, querido? Respira fundo e pede perdão logo em seguida. Entendeu? Não. Porque se depois desse fogo, se você não tiver mais nenhum, pelo menos você já deu tempo de se arrepender. Vai que no meio do caminho morre, né? É. Querido, aprende isso pelo amor de Deus. Não fica, não é só não em pecado, é na acusação do pecado na sua mente. E depois que você pedir perdão, por favor, esquece. Porque Deus esqueceu. Amém. Amém? Amém. Tem gente que fica lá se martirizando, ele já orou, já se arrependeu, ele fica se martirizando. Ele passa o dia todo lá se apunhalando. Não é verdade? Não, esquece isso. Pastor Ricardo, na semana passada, ele começou a falar sobre algumas coisas práticas. Sobre relacionar-se. E falando sobre glória de Deus, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa, chamada temor do Espírito. Temor do Espírito é o seguinte. Alguns dos que estão aqui me ouvindo talvez nem sejam da nossa igreja. Mas é bom que você vai aprender um padrão excelente. E você pratica se você quiser. Amém? Você é obrigado a alguma coisa aqui? Não, se você está aqui e se acha obrigado, então fique à vontade, vá tomar uma copa, vá comer uma pita. Toda hora, Jornal. Minha blusa, marrom, bolso direito. Se ele pedir a chave e cochichar na orelha dele, Atrapalhando do jeito. Marrom, na cadeira de lá. Atrapalhar em cima. Desculpa aí, tá? Então eu preciso ensinar uma coisa para os irmãos. Primeira coisa que eu sou muito sincero com vocês. Eu amo a vida dos meus pastores. Demais, demais. Pastor Ricardo, pastor Marinês, respeito, honro a vida de cada um deles. Porque se não fosse assim, eu não estaria aqui, concorda comigo? Verdade. Outra coisa, eu faço parte de um corpo, digamos, vamos colocar aí um fragmento do corpo de Cristo chamado Igreja Videira. E diante do corpo de Cristo, que é a imensidão da eternidade e da, sei lá de quantos anos ainda vão vir, é um corpo de Cristo muito grande, né? E eu escolhi fazer parte de uma igreja chamada Igreja Videira. Por quê, Tom? Porque o Senhor me jogou aqui e falou que é aqui que eu tenho que ficar e eu não reclamo. Bom. Amém? Só que aí vem o seguinte. Quando você casa lá com a Dona Maria, ela vem com o pacote completo, é ou não é? É ou não é? Eu casei com a Anne. Junto com a Anne veio o tal de uma Juliane. Credo. Que é a minha cunhada. Primeira vez que eu saí com a Anne, a gente foi no Recife. Foi a primeira vez. Foi assim, uma das boas vezes que a gente saiu pra ir num lugar, sabe aquele lugar bacana, caro, bonitinho e tal, mas jovem. Sorveteria muito massa. Ou prejuízo. Minha cunhada era velha e ela foi junto. Come mais que... Em geral, cunhado Mas come foi mais. bom, porque eu já ganhei a confiança da cunhada, a Anne tava lá, aí a cunhada falou bem de mim pra mãe. Sucesso, né? Tanto que eu tô aí com a badeca aí gritando, tá com a bateria, tá tudo calado. É ou não é? Então dizer que eu amo a minha liderança, dizer que eu estou aqui para dar minha vida aqui, porque o Senhor me colocou aqui, é dizer que eu aceito todo o pacote que vem junto. Verdade. É ou não é? É. Tem gente que fala assim, eu não quero liderar, nunca na minha vida, nunca. E ele está numa igreja em célula. Ele pode até não ser um líder de célula, mas ele tem que ter o coração dele disposto a encabeçar. Que significa ter a predisposição em estar sim como cabeça, como Cristo disse que nós temos que ser cabeça e não cauda. Amém? Você quando fala cauda, eu só lembro de cobra. Que já achei isso? Relativo.
Cabeça aí não, cara. Eu não lembro de um dragão de Komodo, eu não lembro desse negócio. Então pensa no seguinte aqui comigo. A nossa igreja tem um monte de coisinha maravilhosa que não tem em nenhum outro lugar. Ou que tem em um outro lugar, só muda de nome. Acho maravilhoso. Isso. Nós temos uma coisinha chamada Escola de Ministério. Vamos lá? A gente começa na igreja, primeiro curso. Qual é que é? Cursão. Não. Ceifeiros. Não. Curso Anjo da Guarda e logo depois vem o curso das águas. Consolidação é outro curso. Só que esses três você faz pessoal, uma pessoa, aquele irmão que vai estar te ajudando, massa pra caramba. Aí a gente começa a ficar sério no negócio, é ou não é? Aí vem o quê? Ceifeiros, curso de maturidade, depois vem o e para aqueles que são muito famintos, tem mais o seminário. Aí para aquele que quer tocar o coração de Deus, adorar, cantar, e tem o que mais? CTA. Fogo. Quem diz amém? Amém. Amém? Hoje já foi um treino bom, né? Amém? Amém. Então nós temos formas. E deixa eu te explicar aqui. Na nossa igreja existem 4 coisas fundamentais. E se você está na videira hoje e diz que ama esse corpo de Cristo, você não pode escapar delas. Primeira coisa. Fala comigo, célula. Célula. Não é de comer e nem é de passar no cabelo. Tudo bem? Amém. Segunda, fala culto. Culto. Nós acabamos de dizer que uma das coisas que nos traz luz é a comunhão com o corpo de Cristo. Não, não é? Verdade. Amém. Quer coisa melhor do que alguém apontando o dedo na sua cara dizendo que você está errado? Oh, isso é maravilhoso. Delícia. Sabe quando é que alguém se veste feio? Penteia o cabelo feio, corta o cabelo feio? É quando não tem amigo. Porque se tem amigo que chega e fala, cara, você tá mal. Tá mal. Hoje eu achei engraçado, eu tô na correria aí desde cedo. Nossa, sofreu, mas doido. Hoje meu dia começou às 5 da manhã. Aí deu umas 4 e tanto da tarde. Eu tava sentado lá numa irmã editando umas fotos, essa correria e tal, que ela tendo um encontro de juvenis, e tinha um CTA, e agora nossa reunião aqui. Aí eu lembro de uma hora que eu fui digitar, o computador tava alto, eu já aproveitei para dar uma guaribada, né? Aí quando eu fiz assim, a irmã do meu lado falou, não sou eu. Sabe como é o nome disso? Amigo. Ou seja, ela não queria ofender, né? Então ela já falou, ó, não sou eu, então resolve aí que é contigo a parada. Aí eu falei, peraí, espera aí, desci aqui, passei todos os desodorantes possíveis, perfume e pau de novo. Já tá aqui mais 3 horas depois disso. Sabe como é o nome disso? Amigo. Então tem que ter também culto, comunhão com o corpo de Cristo, amém? Amém. Uma outra coisa que nós temos assim que é poderosíssima são os cursos da escola de ministério. Amém? Amém. E a quarta coisa e última chama discipulado. Aí aqui a gente vai matar um bicho bem grande agora. Essa semana eu estava orando, o Senhor fala muito ao meu coração. Por isso que eu fiz questão de falar um pouco sobre glória, falar um pouco sobre pecado, falar sobre autocomiseração. Porque o Senhor falou no fundo do meu coração, isso é fato. Algumas das pessoas que confessaram algumas tentações e pecados há mais ou menos 1 mês e meio atrás, voltou a falha, voltou o erro. Pisou na bola de novo. Aí sabe o que aconteceu? Você ficou com vergonha de confessar de novo. Isso está errado. Isso está errado. Então, vamos lá em Apocalipse. Apocalipse diz o seguinte: eu tenho uma coisa contra ti, que você perdeu o seu primeiro amor. Então faz uma coisa. Volta lá onde você caiu e conserta. Tudo bem? Estamos entendidos? Amém. Eu me coloquei à disposição de todos os irmãos para estar ajudando nessa questão. E só 2 entraram em contato comigo. Mas eu dou graças a Deus porque 2 entraram em contato comigo. Conversar e falar, eu estou sendo tentado aqui. Amém? Amém. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Estou só reforçando o que eu já fiz antes. Então eu falei que a igreja vem com todo um pacote, não é verdade? Então vamos colocar aí. Se você hoje quer fazer parte do Ministério de Louvor, o que é que você tem que fazer? CTA. É o pacote. Tem gente que chega comigo, chegou 1 mês atrás, chegou uma irmã comigo, logo depois do encontro com Deus, falando, eu queria fazer parte do Louvor, é a minha vida. Eu falei, irmã, eu já conheço, assim, de bater o olho eu já conheço a pessoa, né? Aí eu olhei para ela e falei, irmã, isso é a sua maior prioridade hoje?
Na hora o olhozão dela disse o quê? O que, é que você acha? Não, é o que foi que eu disse. Então vai atrás daquilo que é prioridade. E quando você resolver suas prioridades, você volta e a gente tá ok. Entende? Tá aqui um pacote completo. Amém? Se você quer ser um líder de célula, tem como ser líder de célula sem fazer os cursos? Não. Não! Tem como ser líder de célula sem ganhar gente para Jesus? Pelo amor de Deus. Se alguém disser que sim, eu bato nesse acabou. Tem? Não! Então, tem esse pacote. E tem um outro pacote sim que eu acho maravilhoso. Na nossa igreja existem formas das coisas acontecerem do melhor jeito possível. Sabe como é que nós tratamos um problema de um rapazinho que está tirando nota vermelha lá na escola? O líder de célula, o rapazinho e os pais dele. É ou não é? Porque depois, no final da conta, quem é o culpado por ele estar tirando média vermelha? É o videogame que ele fica jogando lá dia e noite? É o Facebook que ele fica jogando dia e noite? Não, os pais vão dizer que a culpa é de quem? É da igreja, da célula. É ou não é? Oh, mas graças a Deus que existem os meios de consertar as coisas. E isso tudo a gente aprende nos cursos. Amém? Amém. Oh, aleluia, isso é bom demais. Não é verdade? E um dos cursos que nós não tivemos aqui, mas nós vamos ter agora em julho, que é o assunto que o pastor começou a falar no mês passado, é corte, hall da corte e casamento. São alguns cursos que nós temos. Rápido, é um curso que você faz em 2 horas. O primeiro curso na Igreja Mineira é sobre relacionamento. Chama-se hall da corte. Eu estou falando sobre princípio bíblico. Se você quiser, eu te dou todas as bases bíblicas que você quiser. Mas se você não quiser seguir, não importam todas as bases bíblicas que eu posso te dar. Porque isso traz uma postura de coração. Amém? Amém. O que é hall da corte, então? Quem tem menos de 17 anos, estuda. Quantos entenderam o que eu estou falando? Amém. Você vai enfiar sua cabeça no relacionamento pra quê? Você não vai conseguir pagar um chiclete pra menina. Tô mentindo, Lucas? É uma vergonha, moço. É ou não é? Você tem que se preocupar em estudar, em tomar vergonha na cara e tirar a média boa. Você não quer tirar a média boa na escola, mas quer tirar a média boa com a mina? Ah, toma vergonha. Se ela te aceitar, eu dou na cara dela. Eu seguro. João segura. Sabe por que eu tô falando isso? Porque tem gente aqui se preocupando com o que não deve se preocupar. E você vai arrumar sarna pra você se coçar. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar sal e pimenta em cima. Fala, meu. Eu não passo a mão na cabeça. Se você veio pra cá pra você ouvir alguém passar a mão na sua cabeça, você perdeu tempo. Porque aqui não foi o que aconteceu nos últimos 3 meses, não é o que vai acontecer nos próximos 11, não. Entende o que eu tô querendo dizer, querido? Amém. Eu tô falando isso aqui porque daqui a pouco, amanhã, é você que vai estar aqui, ó, gritando aqui, falando, ó, vou dar na sua cara. Amém? Amém? E você tem que ter autoridade para isso. Sabe quando é que você vai ter autoridade? Quando você abrir o seu ouvidão e o seu cabeção para ouvir o que está sendo falado. É ou não é? Aí vai ser bonito demais. Sabe que é a coisa mais bonita? A face da terra é uma pessoa que aprende a verdade, fala a verdade e vive a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Alguns meses atrás eu estava acompanhando um rapaz, 17 anos, e eu falei para ele, espera mais um ano. Ele não quis esperar. Chutou o pau e largou tudo. Largou um ministério, uma palavra de Deus. Teve líderes no nosso meio, nesse começo de ano. Por causa de um deslize, perdeu tudo. E quando eu falo liderança, querido, não é só um cargo, não. Se na sua cabeça a liderança é só um cargo, você não entendeu nada ainda. Nada. Nada. O Eduardo aí não é líder ainda. Mas liderança para você é só um cargo, né? Entende o que eu estou querendo dizer? Isso é o hall da corte. Sabe o que é hall da corte? É uma salinha de espera. Você fica lá batendo papo, conversando, conhecendo. Amém? Amém. Aí depois vem uma coisinha chamada corte, mas eu não vou entrar aqui agora. Vou falar sobre um outro curso que a gente tem. A gente vai ter na Holy Fest agora em julho. Que é porque uns conseguem se casar e outros não. A base desse curso é uma coisinha.
Deus não une pedaço, querido. Pedaço com pedaço não dá um inteiro, não. Isso é mentira. A palavra do Senhor diz o seguinte: unirá o homem e a mulher. É ou não é? Quando a Bíblia fala o homem e uma mulher, Deus não está dizendo um moleque e uma guria lá. Ela diz? Não. Ele diz o quê? Um homem. Então, quando um homem está preparado, ele faz a coisa do jeito certo para se unir a uma mulher. E ele é um. Ou seja, significa que em si ele é completo. Ele se une a alguém para torná-la feliz, para acrescentar na vida dela. Da mesma forma, a mulher ela tem que ser alguém completa. Ela não pode ser fatia de um e de outro que passou por ali, não. Vamos ser sinceros aqui? Todo mundo aqui gosta de sair pegando, não é? Fala que eu tô na sua cara agora. Fala que né? Mas quando você for casar, você não vai querer uma que passou na mão do cara que tá do teu lado, não. Vai? Vai? Toma vergonha na cara então, cara. Então quer dizer que tu quer dar pro teu irmão aquela que passou na tua mão? Hã? Sabe o que eu vi entre os meus amigos? Eles queriam pegar todos, mas queriam casar com uma virgem. Ah, vai. Ah, vai. Que justiça. Ah, vai. Deus não dá asa à cobra, não. É bom demais se fosse assim, né? Mas deixa eu te ser franco. Quem planta, colhe. Ó. Faz aí. Zerou a pilha, agora aguenta mais 5 minutos. Aguenta mais 5 minutos. É mais ou menos assim que funciona. Presta atenção. Uns conseguem se casar e outros não, segundo a palavra de Deus. É porque é um bando de fatia remendado com um pedaço de um e de outro por aí e quer pegar alguém inteirinho. E sugar até o tutano. Aí quando ele cansa, ele chuta e passa para a próxima. Isso é triste. Eu não vou nem continuar porque o negócio continua assim. A lista é longa. Semana passada nós falamos sobre corte. Mês passado. Perdão, mês passado. Nós falamos sobre corte. Eu vou só repetir o princípio que o pastor Ricardo falou semana passada sobre o livro de Ruth, não foi? Foi Ruth? Foi. Exatamente. Ele diz o seguinte: existia uma moça chamada Ruth, aquela moça representa a igreja de Cristo. E existia um homem chamado Boaz, que representa Cristo. O que foi que ele fez? Tirou ela do esquecimento, da sua viuvez. Vamos colocar a viuvez aqui como símbolo de morte. E trouxe ela para viver uma nova vida ao lado dele. E ele foi completá-la. Ele foi completá-la. Ele não pegou ela para completar-se. Esse foi o princípio que o pastor Ricardo falou semana passada. Ele aguardou em honra. Ele aguardou em respeito. Ele já supria as necessidades dela. Pagava a conta lá na casa dela. Antes de ter qualquer coisa com ela. Tem cara aqui que quer se relacionar. Mas ele não paga nem a conta de energia elétrica na casa dele. Ele nem chega pro pai, pra mãe, pra tia, pra avó, pro gato, pro papagaio e fala assim: eu vou comprar pelo menos o açúcar esse mês. E quer namorar. Quer sair dando beijinho na boca. Velho, eu queria ter o peito que esse cara tem. Eu queria. Porque quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a primeira coisa que eu fiz, eu vou trabalhar. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. 13, 14 anos de idade. Eu lembro de um mês que eu fui passar férias na casa do meu tio. Fui trabalhar. Passei 1 mês e meio plantando mandioca e fazendo farinha. Quem conhece a bendita da mandioca lá dentro da água, o cheirinho maravilhoso dela, sabe o que eu estou dizendo. Então eu trabalhava. O meu irmão trabalhava também, era mais novo que eu. Sabe o que ele fazia? Ele ia para a porta do supermercado. Ajudar as velhas com a sacola e estacionar os carros. Sabe como é o nome disso? Homem com responsabilidade. Tinha 12 anos de idade. Meu irmão. Eu não conheci, ele vai estar aqui em novembro. Estacionado os carros lá? Ajudava a estacionar os carros. Flanelinha. Com 12 anos de idade. Do lado de fora, tá? Do lado de fora.
Com 13 para 14 anos de idade, aí eu melhorei de vida. Eu saí da plantação de mandioca e fui dar aula de reforço com meus amigos. Os caras ruins, meu Deus do céu, nunca vi. Dava uma aula de história, geografia, português, matemática, química, física. Aí eu evoluí. Entrei na escola de música, fiquei mal ou menos. Aí o professor falou, vem dar aula comigo. Aí eu fui. Aí melhorou um pouquinho, né? Chegava lá, não tinha aluno nenhum, estudava, pegava o piano lá, dia todinho. Hoje eu tô enferrujado pra caramba. Fui melhorzinho já. Por quê? Eu queria uma coisa grande. Então, para eu ter uma coisa grande no futuro, eu tinha que começar cedo e fazer a coisa bem feita. Trabalhar duro e honrar o pouco que eu tinha. Minha mãe fazia eu tirar dízimo de R$1 que eu ganhava. Eu tinha que tirar 1 centavo, que se fosse 10 centavos de qualquer coisa que eu tinha, e dar de dízimo. Roupa nova, o primeiro lugar que tinha que estrear era na igreja. Por quê? Porque o primeiro é pro Senhor. Entende a diferença? Verdade. Eu tive um pai bom e uma mãe boa, graças a Deus. Hoje a gente teve encontro juvenis. Teve juvenil que falou, eu não vou, tô cansado. Cara, eu queria ter esse luxo quando eu era badeco. Tinha não. Era mãozada na orelha mesmo. Eu também. Nunca precisei, graças a Deus, mas eu sabia que se eu adulasse muito, minha mãe jogava água em mim. Sabia? E que namorar um cara desse. Desculpa. Antes de você querer tomar a mãozinha de uma moça pra segurar, toma vergonha na cara. Não é verdade? Não é verdade? Mas não sobre namoro que eu quero falar. Eu quero falar sobre 2 padrões. Um padrão perfeito e um padrão não perfeito. Você já conhece qual é ele. Eu conheço pessoas que andaram nos 2 padrões e casaram. Mas em um desses padrões, 80%, 70% terminou em nada. E o outro está muito bem, obrigado. Corte e namoro. Eu conheço 2 ou 3 casais que divorciaram por causa, depois que casaram fazendo a corte. 2 deles relataram. E o outro vai relatar em nome de Jesus, que eu conheço. E do outro? Quantos aqui são filhos de pais divorciados, separados? Eu preciso contar onde dá isso aqui? Agora deixa eu perguntar para você. Eu tenho um filho de quase 2 anos, tenho 1 ano e 9 meses. Eu não quero a mesma coisa para meu filho. Então o que foi que eu escolhi fazer? Engolir o meu ego com farinha e fazer a coisa do jeito certo. Eu já falei sobre todos os princípios, e muito deles você sabe. O pastor Ricardo também falou. Se ouve ele de público, você lê na sua Bíblia, você ouve nas pregações do pastor Lucinho, pastor Naô, porque eu tenho certeza que a mesma Bíblia que eles pregam é a Bíblia que eu leio também. Então, se eles estiverem falando alguma coisa diferente do que todos os outros estão falando, então provavelmente ele tem que reaver o que eles estão falando. Mas eu tenho certeza que não é esse o caso. O que acontece muitas das vezes é que nós ouvimos a verdade, ouvimos uma brecha, nós entramos na brecha para justificar o nosso pecado. Verdade. É isso que acontece. É ou não é? Verdade. Então tem uma coisa que eu quero matar aqui no nosso meio. Sabe por quê? Porque as meninas estão lá em cima, elas estão sendo edificadas em Deus para se tornarem mulheres de verdade. E elas estão orando por homens de verdade. Sabe o que vai acontecer se não se tornar homem de verdade aqui dentro? Deus vai mandar outro. Porque para elas, Deus quer homens de verdade. Vocês querem mulheres de verdade? Amém. Tem algumas lá em cima. Outras vão vir. Mas se você não for homem de verdade, você não vai ter nada. Porque aqui nesse lugar, aqui é casa de oração, aqui é casa de Deus. E aqui existem pessoas que são casa de Deus, são templos do Espírito Santo. E sabe o que é que Deus vai fazer? Deus vai guardar cada um desses. Amém. E Deus não vai permitir que ninguém, nem da parte A, nem da parte B, toque em algo que é consagrado a Ele. A palavra do Senhor diz, ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos ou pequeninas pecar, porque desses aí eu vou ser o juiz, eu vou vingar. Tem um colega meu, ele louco, um dos caras mais loucos que eu já conheci na minha vida. Uma vez ele estava numa festa, saiu com uma moça, botou ela na moto e foi embora. Quando ele chegou no motel, olha um cara, louco, ele era louco. Quando ele chegou no motel, que a moça tirou a roupa, ele olhou para ela e falou, você é virgem? Ela falou, sou. Ele falou, veste sua roupa, vamos embora. Um cara doido, completamente louco.
tinha muito mais respeito do que muita gente que eu conheço. E alguns desses estão dentro da igreja. Tem carinha que tá doido. Doido. E sabe o que eu quero? Eu quero que você encontre com Jesus bem na curva. E ele te arrebente no meio. Eu vou ensinar para vocês um padrão. O outro vocês já conhecem. E vocês sabem no que dá. Terminem AIDS, filhos antes do casamento, divórcio. Faz o que você quiser. O caminho você já conhece. Talvez seu pai foi quem te ensinou, ou sua mãe, ou seus amigos. Os mesmos amigos que te ensinaram a entrar na internet e olhar pornografia, os mesmos. Já te ensinaram como fazer. Eu não preciso te ensinar mais. Eu vou te ensinar o que é excelente. Você faz se você quiser. Eu preciso só de 15 minutos para isso. Porque se em 15 minutos você não entender o que eu estou querendo falar, o problema não está no que eu estou ensinando, o problema está no seu coração. Quantos me dão 15 minutos? Amém. Não vou sair contando 15, 30, 45, não. 15 minutos mesmo. Na nossa igreja eu vou ensinar para você como é que nós fazemos. Você não chega numa moça falando para ela que você ama ela de todo o seu coração, que ela vai ser a mãe dos seus 10 filhos. Desculpa. Para começar a conversa, abaixo de 17 anos na nossa igreja, o que é que você faz? Você busca a presença do Senhor apaixonadamente, serve a Deus de todo o seu coração. Você é um exemplo na sua casa, na sua escola. E você é um testemunho vivo da glória de Deus que ganha as pessoas para Cristo. Amém. É isso que você é. Porque se você não servir para isso, querido, desculpa, esse é o fundamental. Isso é o fundamental. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. A partir dos 18 anos, então, o que é que eu tenho? Você, em nome de Jesus, saiu da escola já. Fala amém. Amém. Já se formou, aleluia. Não é verdade? Se você capengar um pouquinho, você passa aí 1 ano, 2 rodando todo, mas você termina, é ou não é? Amém? Amém. Aí você tem o quê? Você tem uma profissão. Aqui, graças a Deus, você sai da escola com uma profissão. É ou não é, Rodrigo? Não. Só se você não quiser. Mas o básico você tem. O básico você tem. Na escola não, eu fiz general, eu não tenho nenhuma profissão. Não, você fez general. Você não fez escolheu general. nada. Sim, Mas você eu não não escolheu joga faculdade. essa na escola, Você vai você não escolher na escolheu. faculdade. Não, mas falar que todas as escolas aqui preparam pra gente uma profissão, isso Não, Quem falei que a escolhe escola algo aqui tem. prepara. Então vamos reduzir aqui, porque senão vão me apedrejar, né? Tem o profissional e tem o técnico, não tem? E tem o general. Vamos colocar Quem só o não profissional escolheu mesmo. nada. Técnico. General é pra quem não escolheu nada. Aí, tipo, sai sem nada. Não, mas mas é ele fato. tem- Quem quer fazer ele tem- faculdade. ele tem muitas opções Essa a mais, é a né? cara. Também faz faculdade. Eu posso fazer mais coisas que você. Só que não, filho. Pode Você sim. tem o mesmo diploma. Você Pode tem o seu sim. excesso, eu também tenho. Você... Mas não, você não tem um mesmo seu acesso pra passar em todas as faculdades. Ah, Lógico que eu pediu tenho. pra parar, parou. Amém. Eu tenho o mesmo excesso. Por que eu tô falando isso? Olha pra cá. A maioria de vocês tá bem na fita demais, velho. A maioria de vocês fala 2, 3 idiomas no mínimo. Ainda não. No mínimo. A maioria. A maioria. É ou não é? Esperemos. Ó, digamos, se você fala o português e fala um pouco de francês, você também entende o espanhol, pelo amor de Deus. Acho que sim. 2 línguas latinas, no mínimo. No mínimo você entende o espanhol. E por estar aqui na Bélgica, você é obrigado a falar o tal do francês. É ou não é? A língua 2 aqui, não esqueça, não é o inglês, é o neerlandês. Na verdade, neerlandês é a língua 1. E o inglês não é nem a terceira língua. Inglês é a 5ª, depois é o alemão ainda. Quarta língua. Alemão é a 4ª. só. Holandês, francês, alemão Alemão é a terceira. e inglês. Então. Inglês, tá vendo? E tem gente que fala inglês pra caramba. Não, marroquino. Marroquino aí. Árabe tem que Passar no árabe. Tem que passar no árabe. Ali, ó. Esse mundo. Aí depois em sexto aí vem os Português. os congolês da É vida. Portugal, português de Portugal. Que massa demais. Então você tem uma oportunidade chamada emprego. Voltamos lá na estaca lá. Então você chega na mocinha? Não, filhinho. Sabe o que você faz primeiro? Você abre a sua carteira e vê o que é que tem lá dentro. É o sinal. Abre não. Essa vergonha, não. Sabe por quê? Tem couro. Porque desculpa. Você vai passar vergonha. Tá mentindo, David? Credo. Você quer passar vergonha? Miséria. Então ouve meu conselho. É ou não é, João? Aí, gatinha, vamos sair, mas você paga.
Não, É ou não é? Então, Aí você chega lá, sabe o que eu tô deixa- querendo dizer? O primeiro passo é uma autoanálise. Para e pensa. Pensa muito bem. Eu e o João, nós estávamos conversando essa semana e eu dei esses passos para ele. Vamos rachar. Eu cheguei com ele e falei, João, esse aqui é o caminho. Se a gente caminhar nisso aqui, é certeza de sucesso. E a primeira coisa que a gente fez, na verdade foi até bom, porque ele fez sozinho. Ele já trouxe pronto, falou, isso aqui é minha autoanálise, isso aqui é o meu caminho, isso aqui que eu tenho para fazer. Eu falei, poxa, pelo menos a primeira parte já veio pronta. É ou não é? Aí a gente viu, analisou e falou, realmente, está na hora. Está na hora, graças a Deus. É ou não é? Agora a gente está orando para a bendita do Senhor se revelar. Amém. Amém? Então o primeiro passo é o quê? Autoanálise. Tem cara que tá cheio de problema, velho. Tem 3 ex dele vindo atrás. É aquele furdúncio. Ele quer enfiar uma crente agora. Pelo amor de Deus, filha minha, que você não mete nessa bagunça sua, não. Vou ser bem sincero. Tem carinha aqui que se encostar perto de uma das minhas discípulas vai apanhar de cinto. Vai. Eu seguro de novo. Vai. Vai. Sabe por quê? Sabe aquela expressão que não tem nem barba na cara? Na verdade não é nem barba, não tem vergonha, não tem barba, não tem nada, velho. Sabe? Pegar só Sério, é aquele cara que você olha pra ele, ainda tem bigode de leite, ele usa fralda ainda, é a mesma coisa. Nossa, eu falo não, filho, vai crescer. Tem um discípulo meu que eu acho muito engraçado. Quando ele liga pro cara e o cara tá petecado, ele fala, vira homem, velho. É basicamente o que dá vontade de falar. Não é verdade, Vinícius? Já sabe, vira homem, velho. É o Breno. Um dia desse a gente tava no encontro com Deus, o encontro com Deus começava às 8, o encontrista que ele tinha convidado não tinha chegado ainda, ele ligou 7h30 pro cara. Aí o cara entendeu, alô? Aí ele já gritou, vira homem, cara! Marquei contigo 7h30! E já sentou com ele. Tem que ser assim, o negócio tem que ser a fé. Amém? Então, pelo amor de Deus, não se mete em problema não. Eu acho que você já tem problema demais pra resolver. E sabe por que vai acontecer? Porque se você for se relacionar com moças aqui dentro, em nome de Jesus, você vai se relacionar com moças que querem mais do que só um sovaco pra ficar esfregando no ombro dela. Porque é isso que o cara quer fazer, ele quer só alguém pra ficar desfilando. É ou não é? Colocar a pizza zona dele lá no ombro da irmãzinha. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai dar um pé na sua bunda se ela for mulher de Deus e acabou. Agora se ela não for mulher de Deus, ela vai ficar. É aquela história, né? Onde Deus atrai a mulher de Deus. Acho que levaram. Já a luz pegou, ele. Luz pegou minha chave? Não, Já a luz. luz pegou. A chave. João, você viu a chave da carrinha? Também não? Então tá aí. Já. Já interrompi vocês dois, já faço. Pastor, eu preferi dizer que está, mas não está. Pegou. Então eu vou devolver e falar pro filho que você vamos lá que é moeda. Tá legal. Eu deixei uma bolsinha sua que tava Eu, aqui, tá? não, eu abasteci 10 euros, mas... É minha carteira. Tem pra senhora chegar em casa, então... Vocês entenderam até aqui? Agora eu vou passar bem rapidamente. Eu queria que você não errasse nesses passos. Isso é a forma como a nossa igreja trabalha. É a forma como a nossa igreja escolheu guardar as pessoas. A nossa igreja caminha num princípio. Imagina que você está andando com um carrinho de compras dentro de um supermercado. Quantos já foram ali no IKEA, que tem aquele lado lá onde é só porcelana, taça de cristal? Quantos já foram lá? Só que você está com um carrinho e a roda está bichada. Então não é? Aí você quer andar com o seu carrinho com a roda bichada lá na porcelana da irmã. Você vai arrebentar tudo, você vai estragar tudo. Se ela for mulher de Deus, ela vai acabar com tudo. Parece esse cagão aqui. Volta com esse carrinho pra trás. É ou não é? Gente, a diferença é se você quer relacionar com mulher de Deus ou não. Se você não quiser, ó, tem um monte aí, ó. Beirando esquina aí, ó. Vai ali na Burse, vai na Barrière, vai a qualquer lugar, você encontra. Coiote. É ou não é? Verdade. Alô? Tem café de consumação pra tudo que é lado. Você quer mulher de Deus, o preço é alto. Amém? Amém. Então esse negócio de chegar na irmãzinha, bater no ombro dela e falar, e aí, sacolé? Sacolé. 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 Sacolé que não.
Sacolé não pega nada aqui. Não pega nada. Estamos nessas caras. Entendeu? Ela vai falar, entra nesse sacolé seu aí. Vaza. Pega o livro. Sai vazado aí. Deixa eu te explicar. Sabe como é que a coisa acontece de uma forma saudável? Você tem um líder para guardar a sua vida. Você tem um homem e uma mulher de Deus com quem você vai conversar. E falar, olha, eu tenho orado. Eu tenho sentido paz no meu coração. Deus me ajudou, eu já resolvi um monte de coisa. E eu creio que, direcionado pelo Espírito, eu acho que está na hora. Entende, querido? Se você não é esse homem, com esse peito, com essa coragem ainda, então não pense em relacionar, não. Pense em orar primeiro. Amém? Amém. Você vai chegar no seu líder, vai chegar na sua líder, ele vai orar por você. Vai falar, então vamos orar para que realmente o Senhor traga selo, confirme as coisas. Ou se não, se a coisa está mais fácil, está andando, se realmente você é aquela pessoa que você diz ser, o seu líder vai falar, então, quem é a pessoa que você está olhando? Eu estou falando olhando. Não estou falando chavecando, não. Amém? Amém. Amém? Amém. Mas sabe o que o seu líder vai fazer? Ele vai preparar o que você precisa, vai preparar o seu coração. Ele vai lá na líder da outra pessoa, vai sondar o caminho para você. Porque sabe o que vai acontecer? Se ele chegar lá e ver que é treta, ele vai olhar para você e falar, cara, foge caminho, ó. É desgraça para sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Você tem um líder para guardar a sua vida. Você tem um homem ou mulher de Deus que te acompanha. Se ele não serve para ser um motivo de oração para alguém para pegar na sua mão e orar com você, pelo amor de Deus, ou ele não serve para nada, ou você não serve para nada. Alô? Eu estou falando com homens de Deus. Amém. Com homens de verdade. Amém? Amém. Sabe o que vai acontecer aqui? Não é você correndo atrás do rabo de saia. É você orando e buscando uma resposta de Deus. Sabe o que Deus faz? O que Deus faz quando ele encontra um homem assim? Ele liga ele às pessoas certas. E neste caso, a pessoa certa. Amém? Amém. Eu casei com a minha esposa. Nós não tínhamos praticamente nada. Praticamente nada. Não estou dizendo que nós não tínhamos nada. Eu namorava com ela. Namorei com ela quase 1 ano. E nós decidimos cortar muita coisa. Na verdade, nós decidimos cortar tudo. E começar praticamente do zero. E nós começamos a entrar nesse padrão da corte. Por quê? Porque eu tinha uma palavra de Deus. Deus me chamou para ser um líder na casa do Senhor. E para ser um líder na casa do Senhor, dentro do corpo de Cristo, igreja videira a qual eu escolhi pertencer, tem um preço. Amém? Amém. E o preço para alguém que é líder na casa do Senhor e quer se relacionar é a corte. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e falou, vamos investir nesse negócio. E nós erramos em muitas coisas. E nós fomos nos moldando. Porque nós tínhamos um monte de mau costume. Costume de ir pro cinema sozinho, costume de eu ir na casa dela, sabe aquela coisa de ir na casa, deitar no colo, sabe? Esses exageros, serve pra quê? Serve pra gerar expectativa. E quando você termina o relacionamento com a outra pessoa, você sai arrebentado e se arrebenta ela. Por causa de uma coisinha chamada expectativa. Entende o que eu tô querendo dizer? Aí nós decidimos parar de zero. Aconteceu uma coisa que foi muito engraçada. Naquele dia nós vimos que nós estávamos errados. Eu convidei uns amigos para ir na minha casa, eu morava sozinho. E ela ia junto. O que foi que aconteceu? Ela chegou primeiro. E logo em seguida chegaram os irmãozinhos. O meu erro é que eu deveria ter saído, fechado a porta e falado, vamos esperar lá na calçada. Porque eu sou homem, alô, muito macho. E ela é mulher, demais. E sabe o que daria um homem e uma mulher junto? Merda. Só que Deus deu graça e trouxe os irmãos na hora. Só que aí quando eles chegaram e viram ela lá, ficou feio demais. Ficou feio demais. Aí você não explica, cara. Você cala a boca, baixa a cabeça e ouve. Só o que você faz. Sabe por quê? Porque no final das contas o erro não é dela. O erro foi meu, porque eu sou o cabeça. Se eu disser não, é não. Entende o que eu estou querendo dizer? Aí eu acordei para a realidade. E ela foi mulher de Deus demais na minha vida. Demais. Se eu estou onde eu estou hoje, é porque minha esposa foi o maior teste na minha vida. Sabe o que foi que a minha esposa falou para mim 2 semanas antes do meu casamento? Você quer casar comigo, você está brincando com a minha cara. Porque se você estiver brincando com a minha cara, pode ir embora.
Sabe como é o nome disso? Mulher de Deus. Se você quiser uma vagabunda, você acha em qualquer lugar. Mas eu quis casar com uma mulher de Deus. 2 semanas depois, quase 3 semanas depois, nós casamos. Ela falou isso porque nós havíamos acabado de desmarcar a data do nosso casamento. Naquele dia eu saí, quando ela fechou a porta da casa. Eu olhei para a porta da casa dela, ergui a mão e falei, Deus, se não for o Senhor, leva hoje. Arranca do meu coração. Gera um problema, cai um raio aqui, que eu vá parar lá na China. Faz que nem Felipe, que eu seja transladado lá para a Coreia do Norte, se for preciso. Mas tira da minha vida. 2 semanas depois a gente casou. Coreia do Norte, não. Hã? Seus filhos ser aceitos na Coreia Sei do lá. Norte. Entende a diferença? Por quê? Porque eu queria algo novo de Deus, eu queria algo grande de Deus. E para ser alguém grande em Deus, você precisa de alguém grande do seu lado. Amém? Amém. Eu escolhi. Eu entrei no padrão da minha esposa, realmente padrão de santidade, de corte. Eu voltei a tratar ela como irmã em Cristo. Irmã em Cristo. Desculpa, mas eu não ando de mão dada com a minha irmã. Eu comecei a tratar a Anne como minha irmã em Cristo. Esse é o princípio que nós temos na igreja. Sabe quando é que você começa a tratar a moça como sua esposa? Quando ela é sua esposa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, pelo amor de Deus, para com essa conversa aí de esquina, de meio de corredor, de ficar querendo chavecar a irmãzinha. Sabe o que vai acontecer? Porque se eu ver, eu vou chegar e vou encostar e falar, esse aqui, ó, chave de cadeia pra você. Sabe por quê? Porque eu tô aqui pra gerar homens de verdade.